Jaqueline Martins, estudante de Psicopedagogia da Uninter. Hoje a gente veio apresentar o nosso 11º encontro sobre as funções cognitivas. Hoje a gente vai falar sobre o cerebelo. O cerebelo e o tronco cerebelar. Então, logo adiante a gente vê uma imagem da anatomia do nosso cérebro, vista sagital. O cerebelo e o tronco cerebral provam que bons perfumes vêm em pequenas embalagens, ocupando apenas uma fração do volume do nosso cérebro. Essas estruturas são responsáveis por simplificar cada segundo da nossa vida, por manter-se vivo. Graças a ele você pode caminhar automática e subconscientemente sem mover de maneira suave, manter o seu equilíbrio, respirar, regular sua pressão sanguínea e entre tantas outras funções. Além disso, você consegue quem é o principal herói e manter um paciente vivo durante um estágio vegetativo ou em coma. É o tronco cerebral. Uma vez que o cérebro está disfuncional, é importante entender que, bem como o cerebelo e o tronco encefálico, pois são estruturas anatômicas cruciais. Então, vamos dar uma olhada nos seus componentes internos e externos. Os fatos importantes sobre o tronco encefálico e o cerebelo. Sobre o cerebelo, a gente tem uma definição. Uma parte do sistema nervoso central, encontrada posteriormente ao tronco encefálico, que é responsável pela aprendizagem motora, a coordenação, a precisão das funções motoras. Partes: 2 hemisférios, o direito e o esquerdo, 3 lobos, anterior, posterior e o flóculo nodular, o suprimento sanguíneo, que é as artérias cerebelar superior, cerebelar anterior, inferior e cerebelar posterior e inferior. Sobre o tronco encefálico, a definição dela: a parte mais caudal do encéfalo, que conecta as estruturas subcorticais e a medula espinhal. Ele controla as funções vitais, exemplo, o ciclo do sono-vigília, a consciência, frequência cardíaca e respiratória. Partes: é o bulbo, a ponte e o mesencéfalo. Suprimento sanguíneo: as artérias cerebelares anterior e inferior, posterior e inferior e artéria espinhal anterior, os ramos pontinos, a base da artéria basilar e as artérias perfurantes. Então, as partes dele é o tronco cerebral, o bulbo, a ponte cerebral, o mesencéfalo, núcleos dos nervos cranianos e a formação reticular e o cerebelo. Então, uma imagem do tronco cerebral e o bulbo. O bulbo, como o nome sugere, tronco cerebral, o tronco encefálico é uma estrutura situada na base do cérebro que conecta as estruturas subcorticais com a medula espinhal. Ele está associado em vários sinais vitais, como o ciclo do sono-vigília, a consciência, o controle respiratório e cardiovascular. Nele também ficam a maioria dos núcleos dos nervos cranianos e através dos tratos neurais que ficam a comunicação do cérebro e a medula espinhal e o cerebelo. O tronco encefálico é formado por 3 partes: o bulbo, a ponte de protuberância e o mesencéfalo. Sobre o bulbo, é a porção inferior do tronco cerebral que fica na fossa posterior do crânio. Ele se continua com a medula espinhal abaixo, com a cerebral acima.
Da sua face anterior emergem vários nervos cranianos. Ali existem áreas elevadas chamadas de protuberâncias, formada por vários tratos e núcleos que atravessam o bulbo. Essas fissuras, mediana anterior, pirâmides, o trato córtico espinhal, a decussão das pirâmides, as olivas, o núcleo olivar inferior e os nervos hipoglosso e glossofaríngeo e o vago. Então temos uma imagem da anatomia do nosso tronco cerebral, vista anterior. O bulbo também tem muitas estruturas anatômicas e sua face posterior, visto que inclui o sulco medial posterior, fascículos gracial e cuneiforme, o tubérculo grácil, o cuneiforme, núcleos respectivos, o tubérculo trigeminal e o núcleo espinhal e o nervo trigêmeo. O folículo lateral, as fibras das substâncias brancas nas laterais, a metade inferior da fossa de romboide, o assoalho do quarto ventrículo e o óbex. O suprimento arterial do bulbo é feito pelas artérias cerebrais, anterior e posterior, juntamente com a artéria espinhal anterior. Então, nós temos a medula, o nível do nervo vago e a ponte cerebral. Continuando mais um pouco, encontramos a ponte da protuberância, que ela é a porção central do tronco cerebral, interposta entre o bulbo e o mesencéfalo. As funções da ponte de protuberância cerebral são variadas. Elas envolvem o sono, a respiração, a deglutição, a audição, o controle da bexiga, o equilíbrio e a gustação, entre outras funções motoras. A face anterior da ponte de protuberância tem a aparência estriada. Contém várias linhas paralelas em virtude da presença das fibras de corte ponto cerebral, que percorrem horizontalmente os sulcos pontíneos superior e inferior que separam a ponte da protuberância das partes vizinhas do tronco encefalo, enquanto os membros do trigênio abducente, facial e vestíbulo coclear saem da superfície ventral. Existe também um sulco basilar que percorre longitudinalmente a loja na artéria basilar. Anatomia do cérebro, do tronco cerebral e as estruturas relacionadas. Sobre a vista posterior, nós temos a imagem que mostra isso. A face posterior da ponte de protuberância cerebral, que está intimamente conectada com o quarto ventrículo e o cerebelo, e as estruturas associadas às protuberâncias, que incluem a metade superior da fossa, a romboide e a eminência mediana, que é o sulco mediano posterior, que é o folículo facial. O nervo facial. As estrias medulares e as fibras do núcleo arqueado. Logo, o locus coeruleus, a parte da formação reticular e as áreas vestibulares, os núcleos vestibulares a seguir, a ponte da protuberância e suprida pelos ramos pontíneos na área basilar. Então, nós temos o mesencéfalo, que por último, não menos importante, chegamos à terceira parte do nosso cerebral, denominada de mesencéfalo. É a porção mais superior situada entre a ponte de protuberância inferior e o tálamo superior, que desempenha um papel importante no movimento dos olhos, no processamento visual e auditivo, no estado de alerta e na regulamentação da temperatura. Primeiramente, o mesencéfalo é dividido em duas partes, o aqueduto cerebral, que o atravessa, e a parte anterior, que é conhecida como tegmento, e a posterior como tecto mesencéfalo. A substância anterior do mesencéfalo contém dois pedúnculos cerebrais e o núcleo do rubro.
Cada pedúnculo contém uma substância negra e o crus cerebri, que eleva as fibras dos tratos aos córticos espinhais, as quais são a parte do tracto piramidal. Situada entre os pedúnculos está a fossa interpeduncular, que contém a substância perfurada posterior, além da qual as artérias perfurantes suprem o mesencéfalo e passam por elas. O núcleo rubro é a massa redonda, bastante vascularizada, que é a substância cinzenta, onde os tratos rubros é aferentes, córtico bulbar e cérebro rubral, e eferente, rubro espinhal e rubro olivar. Começam e terminam respectivamente. As outras estruturas na superfície anterior e o mesencéfalo continuam nos tratos ópticos. A emergência do nervo óculo-motor, rodeando o mesencéfalo, encontramos várias estruturas visíveis na sua face posterior. As mais proeminentes são os corpos quadrigêmeos, que se apresentam como 4 eminências arredondadas, chamadas de colículos. A lâmina do teto do mesencéfalo. Cada colículo superior apresenta uma estação retransmissora de reflexos visuais, enquanto cada folículo inferior localiza inferiormente e funciona como estação retransmissora da via auditiva. Cada folículo corresponde e é separado medialmente pelo frênulo, que é o véu medular superior, que aqui inerve o nervo troclear. Para aprender mais sobre o tronco cerebral, podemos consumir muito mais tempo e é bem mais difícil devido às complicadas estruturas. Então, logo mais a gente tem o tronco cerebral, os nervos, né? O núcleo dos nervos cranianos. Só que antes desses núcleos dos nervos cranianos, a gente vai ver um vídeo para saber mais sobre os nervos cranianos. Dá uma olhada nesse hambúrguer suculento. Não parece delicioso? Comer algo tão gostoso assim envolve vários processos. Primeiro, você fixa seu olhar nele. Depois, você começa a sentir o cheiro do bacon crocante, do queijo cremoso e pronto! Minha boca tá salivando. Depois, você aperta seus dentes nessa delícia e prova seu primeiro pedaço de paraíso. Antes de você se dar conta, ele já foi mastigado, engolido e começa a ser digerido pelo seu estômago. Crucial para cada passo dessa deliciosa experiência é um grupo de interessantes e complexos nervos conhecidos como nervos cranianos. Fique por aí para aprender sobre suas funções aqui no nosso vídeo introdutório dos nervos cranianos. Antes de começarmos, gostaria de te mostrar um breve resumo sobre o que vamos conversar neste tutorial. Pois bem, nós temos 12 nervos cranianos que são estruturas pares e fazem parte do sistema nervoso periférico, ou SNP. Todos, exceto o 11º nervo craniano, se originam do cérebro e passam através de vários forames e fissuras na cavidade craniana. E é por isso que eles são conhecidos como nervos cranianos. Na nossa imagem, você pode ver uma vista inferior ou ventral do cérebro com os nervos cranianos, sobre os quais vamos falar em amarelo. Os nervos cranianos são constituídos de fibras motoras, fibras sensitivas ou ambas. Então, hoje vamos colorir nossas fibras motoras de azul e nossas fibras sensitivas em vermelho. Os nervos cranianos podem ser identificados pelos seus nomes e também por números romanos, de 1 a 12. Vamos dar uma olhada neles rapidamente agora. Então, temos o nervo olfatório, o nervo óptico, o nervo oculomotor, o nervo troclear, o nervo trigêmeo, o nervo abducente, o nervo facial, o nervo vestibulo-coclear, o nervo glossofaríngeo, o nervo vago, o nervo acessório e, finalmente, o nervo hipoglosso. No tutorial de hoje, vamos virar mestres de todos os 12 nervos, aprendendo sobre a sua anatomia básica e suas funções. Então, sem perder tempo, vamos direto para o nosso tour. O primeiro nervo craniano que vamos ver é o nervo olfatório e ele pode ser abreviado em NC1.
O nervo olfatório carrega fibras sensitivas especiais para o sentido do olfato e, é claro, ele é o nervo que permite que você sinta o odor daquele hambúrguer delicioso. Não deixe de notar que nervos sensitivos transmitem informações da periferia para o cérebro e que eles são conhecidos como nervos aferentes. Antes de continuarmos, vou dar algumas informações básicas sobre o curso anatômico deste nervo que começa com fibras nervosas especializadas localizadas na mucosa olfatória. E essas fibras entram na cavidade craniana através da placa cribiforme dos ossos etimoide e chega até o bulbo olfatório, que é o local de origem do trato olfatório. Os impulsos nervosos passam então através da estria olfatória até as áreas olfatórias do cérebro. O próximo nervo craniano que podemos ver aqui, destacado em verde, é o nervo óptico, ou NC2. O nervo óptico carrega fibras sensitivas especiais para a visão e transmite especificamente impulsos visuais da retina do olho até o córtex visual do cérebro. Quanto ao trajeto deste nervo, ele se origina dos neurônios bipolares da retina e deixa a órbita para entrar na cavidade craniana através do canal óptico. Os dois nervos ópticos correm posteromedialmente no crânio, chegando ao quiasma óptico, onde o nervo óptico cruza parcialmente. E você deve notar que, quando falamos sobre o nervo óptico, estamos nos referindo à parte do trajeto óptico entre o olho e o quiasma óptico. E, se você se lembrar da nossa lista, o terceiro nervo craniano é o nervo oculomotor, ou NC3. E, fidedigno ao seu nome, este nervo fornece inervação motora para vários músculos extraoculares, o músculo levantador da pálpebra superior, o músculo oblíquo inferior, o músculo reto superior, o músculo reto inferior e o músculo reto medial. O levantador da pálpebra superior tem como função elevar a pálpebra superior, enquanto o resto destes músculos estão envolvidos na movimentação do olho. O nervo oculomotor também fornece inervação parasimpática para o músculo esfíncter da pupila e para o músculo ciliar. E o músculo esfíncter da pupila é responsável pela constrição da pupila e o músculo ciliar muda o formato do cristalino do olho. Neste caso, lembre-se que as fibras do nervo oculomotor também transmitem informação do cérebro para a periferia, e é por isso que ele é classificado como um nervo eferente. Ao contrário dos dois primeiros nervos cranianos, o nervo oculomotor se origina no mesencéfalo, que é a parte superior do tronco encefálico, e ele deixa a superfície anterior do mesencéfalo e sai da cavidade craniana pela fissura orbital superior, para entrar na órbita. E as fibras do nervo oculomotor terminam nos músculos extraoculares do olho. Depois, temos o nervo troclear, ou NC4. E este nervo craniano fornece inervação motora somente para o músculo oblíquo superior, que é um músculo extraocular do olho, e como você pode ver na nossa imagem, o músculo oblíquo superior passa por uma polia, e a palavra para polia em latim é tróclea, e é daí que este nervo craniano ganhou seu nome. Quanto ao seu trajeto anatômico, o nervo troclear se origina do mesencéfalo e sai da superfície posterior do tronco encefálico. Depois, ele passa anteriormente para entrar na órbita via fissura orbital superior, terminando no músculo oblíquo superior. E note que este é o único nervo craniano que se origina da face posterior do tronco encefálico. Bom, agora vamos roubar um pouquinho e pular o quinto par craniano, mas não se preocupe, nós vamos voltar nele. No momento, vamos focar no nosso sexto par craniano, que é o nervo abducente, ou NC6. O nervo abducente também está envolvido com os músculos extraoculares do olho. Especificamente, ele fornece inervação motora para o músculo reto lateral, e o seu nome vem do fato que o músculo que ele inerva abduz o olho, o que significa que ele afasta o olho da sua linha média em direção lateral. O nervo abducente se origina da ponte, que é a porção central do tronco encefálico, e ele sai da cavidade craniana para entrar na órbita através da fissura orbital superior, como você pode ver aqui. E as fibras do nervo abducente terminam no músculo reto lateral.
Então, lembre-se que o nervo oculomotor, o nervo troclear e o nervo abducente, que são os terceiro, quarto e sexto pares de nervos cranianos, são todos responsáveis pela movimentação dos olhos. Ok, agora vamos voltar ao nervo que pulamos, que é o nervo trigêmeo ou quinto par craniano. Bem, o nervo trigêmeo é um nervo misto, o que quer dizer que ele carrega informações tanto sensitivas quanto motoras. E, para ser mais específico, o nervo trigêmeo é o nervo sensorial primário da face e do couro cabeludo anterior, e o nervo motor para os músculos da mastigação e outros pequenos músculos. O termo trigeminal vem da palavra latina trigêminus, que quer dizer trigêmeo, o que é mais do que adequado, considerando que as fibras sensitivas do nervo trigêmeo se dividem em 3 nervos terminais: o nervo oftalmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. O nervo oftalmico fornece inervação sensorial para a metade anterior do couro cabeludo, conteúdo orbitário, pálpebra superior, cavidade nasal, dorso do nariz e seio frontal, para listar algumas estruturas. O nervo maxilar transmite informação sensorial da pálpebra inferior, lateral do nariz, cavidade nasal, nasofaringe, bochecha, lábio superior e dentes superiores ou maxilares. E, finalmente, nós temos o nervo mandibular, que inerva estruturas encontradas na região inferior da face, como o lábio inferior, os 2/3 anteriores da língua, os dentes inferiores ou mandibulares e a mandíbula. Ele também supre a parte anterior do ouvido externo, região temporal e parte do meato acústico externo. Beleza, agora está na hora de falarmos sobre a parte motora, que você pode ver aqui destacada em verde. Essas fibras fornecem inervação motora para os músculos da mastigação, que são o temporal, o masseter e os músculos pterigóideos, medial e lateral. Então, as fibras motoras do nervo trigêmeo permitem que você mastigue comidas deliciosas e elas também inervam os músculos miloióideo, ventre anterior do digástrico, tensor do tímpano e tensor do véu palatino. Vamos agora dar uma olhada no trajeto anatômico do nervo trigêmeo. Bem, ele sai da face anterolateral da ponte como um grande ramo sensorial e um pequeno ramo motor. E o ramo sensorial se expande nesta estrutura que você pode visualizar aqui, que é o gânglio trigeminal. Surgindo da borda anterior do gânglio trigeminal estão as 3 divisões terminais do nervo trigêmeo: o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular. E o nervo oftálmico deixa a cavidade craniana via fissura orbital superior, enquanto o nervo maxilar deixa o crânio via forame redondo e o nervo mandibular o faz via forame oval. O pequeno ramo motor trigeminal se junta ao nervo mandibular distalmente ao gânglio trigeminal e, por isso, o nervo mandibular é a única divisão do nervo trigêmeo que tem um componente motor. Então, depois, nós temos o nervo facial, que pode ser abreviado em 7º par craniano, e este é um nervo misto, o qual podemos ver aqui destacado em verde. Como você pode ver, ele fornece inervação motora para os músculos da expressão facial, como o orbicular e os zigomáticos maior e menor. Estes músculos se contraem para fazer você sorrir ou franzir as sobrancelhas e permitem que você expresse todos os tipos de emoções, de surpresa a medo. E o nervo facial também fornece inervação motora para o ventre posterior do músculo digástrico, bem como para os músculos estapédio e estiloióideo. Ele também fornece inervação parasimpática para as glândulas salivares submandibular e sublingual, glândulas lacrimal e glândulas mucosas das cavidades nasal e oral. E as fibras parasimpáticas estimulam a atividade secretório-motora destas glândulas e elas surgem no nervo intermediário, que é parte do nervo facial. O 7º par craniano também carrega fibras sensitivas especiais dos 2/3 anteriores da língua para o cérebro e, finalmente, ele transmite informação sensitiva de parte do meato acústico externo e partes profundas do ouvido. O curso anatômico deste nervo craniano é bem complexo e nós vamos explorá-lo com mais detalhes no seu próprio tutorial. Porém, se nós olharmos nossa imagem,
podemos ver que o nervo facial deixa o tronco encefálico pela face anterior da ponte. Depois, ele sai do crânio através do forame estilomastoideo para inervar os músculos da expressão facial. Ok, então está na hora de falarmos sobre o nervo vestíbulo-coclear, ou NC8. Bem, este nervo transporta fibras sensitivas especiais para a audição e equilíbrio, e ele pode ser dividido em dois componentes, a parte coclear e a parte vestibular. A parte coclear inerva a cóclea e transmite informação sensorial auditiva para o cérebro, enquanto a parte vestibular inerva o sistema vestibular e transmite informação sobre o equilíbrio para o cérebro. Então vamos dar uma olhada mais de perto na anatomia deste nervo craniano. O nervo vestíbulo-coclear é formado pela união do nervo vestibular e do nervo coclear, e ele entra na cavidade craniana via meato acústico interno e termina na superfície lateral da ponte. Vamos continuar para estudar o nervo glossofaríngeo ou nono par craniano, que é um nervo misto. Este nervo transmite informação sensorial do corpo e seio carotídeo, terço posterior da língua, tonsilas palatinas, orofaringe, pele do meato acústico externo e membrana timpânica. O nervo glossofaríngeo também transporta fibras sensitivas gustativas do terço posterior da língua para o cérebro. E lembre-se que os 2 terços anteriores da língua são supridos pelo nervo facial. Além disso, ele fornece inervação parasimpática para a glândula salivar parótida. Finalmente, o nono par craniano fornece inervação motora para o músculo estilofaríngeo, que forma parte da musculatura faríngea. Quanto ao trajeto do nervo glossofaríngeo, ele emerge da superfície anterolateral do bulbo, que é a porção inferior do tronco encefálico, e deixa a cavidade craniana via forame jugular e suas fibras terminam na estrutura que você pode ver nessa imagem. O próximo par craniano sobre o qual vamos conversar é um bem famoso, o nervo vago. Pois bem, o nervo vago é o mais amplamente distribuído entre todos os nervos cranianos. E, curiosamente, vagus significa errante em latim. O nervo vago é um nervo misto, o que significa que ele consiste tanto de fibras nervosas motoras quanto sensitivas. Ele fornece informação sensorial para várias estruturas, incluindo o coração, os pulmões, o palato, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios e o ouvido externo. E o nervo vago também carrega fibras sensitivas especiais para o paladar da região da epiglote da faringe até o cérebro. Além disso, este nervo fornece inervação parasimpática para os músculos lisos e glândulas encontradas na faringe, laringe, órgãos do tórax, canal alimentar e intestino. E lembre-se que a inervação parasimpática geralmente resulta no que é comumente conhecido como resposta de repouso e digestão, o que significa que ele reduz um pouco nossos batimentos cardíacos e mantém nosso estômago e intestino delgado ocupados, digerindo nosso recém-apreciado hambúrguer. Finalmente, o 10º par craniano fornece inervação motora para o palato glosso, que é um músculo da língua, assim como para os músculos do palato mole, da faringe e da laringe, e, sendo assim, ele nos ajuda na fala e na deglutição. Como o nervo glossofaríngeo, o nervo vago se origina do bulbo e deixa a cavidade craniana via forame jugular. Ele tem o maior trajeto anatômico de todos os nervos cranianos e se estende da cabeça até o abdômen. Beleza, está na hora do nosso penúltimo nervo craniano, que é o nervo acessório, também chamado de nervo acessório espinhal. Este nervo fornece inervação para os músculos esternocleidomastoideo e trapézio. Quanto ao trajeto do nervo acessório, suas fibras se originam da medula espinhal e sobem para entrar na cavidade craniana através do forame magno. O nervo acessório continua, então, ao longo do crânio e se exterioriza da cavidade craniana pelo forame jugular. E, quando ele sai pelo forame jugular, ele desce até o pescoço e inerva esses 2 músculos que já mencionamos, o esternocleidomastoideo e o trapézio. E, finalmente, vamos falar sobre o 12º par craniano, que é o nervo hipoglosso.
Como o seu nome sugere, hipo significa abaixo e glossos significa língua. O nervo hipoglosso fornece inervação motora para os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua, com exceção do músculo palatoglosso, que é inervado pelo nervo vago. O nervo hipoglosso deixa a superfície anterior do bulbo e sai da cavidade craniana através do canal do hipoglosso. E como podemos ver aqui, depois ele vai inervar a maior parte dos músculos da língua. Ok, então agora chegou aquela hora do tutorial em que eu normalmente falo sobre algumas notas clínicas relacionadas com as estruturas que aprendemos. Porém, hoje, vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre o 13º nervo craniano. Sim, você ouviu certo. O 13º. Existe um membro dessa família que é comumente esquecido. O nervo terminal, também conhecido como nervo zero ou nervo craniano N, está localizado medial ao nervo olfatório e deixa o crânio via placa cribiforme. E este nervo parece existir em todos os vertebrados, e isso inclui os humanos. Entretanto, devido à sua natureza extremamente fina e delicada, o nervo terminal é frequentemente destruído durante o processo de dissecação, e por isso tem sido muito negligenciado como um nervo craniano. Mas o que este misterioso nervo faz? Bem, acredite ou não, o nervo terminal parece ter um papel nos comportamentos reprodutivos, especificamente relacionado à recepção e reconhecimento de feromônios. Sabe, feromônios são sinais químicos envolvidos na atração sexual e seleção de parceiros, além de melhorar o humor e aumentar o foco do receptor. Eles promovem a síntese de hormônios na nossa glândula pituitária, conhecidos como gonadotrofinas, que regulam a produção e secreção dos hormônios sexuais, a testosterona e o estrogênio. E esses hormônios é que regulam os comportamentos sexuais, controlando a biologia da nossa reprodução. Então, o nosso 13º nervo craniano pode ser a chave de como selecionamos nosso parceiro romântico. Ok, então, antes de deixarmos você ir, vamos resumir o que nós aprendemos hoje usando um mnemônico. Existem vários mnemônicos para os nervos cranianos, então tente achar um que funcione para você. Mas o que vamos te mostrar hoje é o seguinte: o objeto de ouro tinha teias de aranha, fazendo a vassoura girar, varrendo o armário horripilante. Agora, vamos analisá-lo. O primeiro O é para o nervo olfatório. O O de objeto é para o nervo óptico. E o O de ouro é para o nervo oculomotor. O T de tinha é para o nervo troclear e o T de teias é para o nervo trigêmeo. O A de aranha é para o abducente e o F de fazendo para o facial. O V de vassoura para o vestíbulo coclear, o G de girar para o glossofaríngeo. O V de varrendo é para o nervo vago, o A de armário para o acessório. Finalmente, o H de horripilante é para o nervo hipoglosso. Ok, isso nos leva ao final do nosso tutorial introdutório aos nervos cranianos. Espero que tenha gostado. Obrigada por assistir. Bons estudos! Então, gostaram do vídeo? A generalidade sobre os 12 nervos cranianos foi especificado ali. Agora ficou mais claro essas estruturas externas do tronco cerebral. Vamos dar uma olhada mais perto da sua estrutura interna. O tronco encefálico abriga a maioria dos núcleos dos nervos cranianos, exceto aqueles envolvidos no olfato, o nervo olfatório, e na visão, o nervo óptico, originando destes núcleos termos nervos cranianos aferentes e eferentes. Os eferentes têm a função motora nas estruturas da cabeça e do pescoço e órgãos internos, enquanto os aferentes transmitem informações sensoriais. Então, a gente tem
os núcleos dos nervos cranianos, vista posterior e saginal. Além disso, a gente tem os nervos aferentes e eferentes, que podem ser especiais, que são responsáveis por inervar estruturas relacionadas nos sentidos especiais, gerais, que transmitem os impulsos a todos os outros lugares, e estruturas que são ligadas aos sentidos especiais. Os somáticos, viajando para a pele, e os músculos esqueléticos, viscerais, transportando informações relacionadas aos órgãos internos. Então, o tronco cerebral também tem importantes núcleos associados com as funções simpática e parasimpática. Os núcleos do nervo craniano localizado no tronco cerebral: o nervo olfatório, nervo óptico, nervo oculomotor, que é o núcleo do nervo oculomotor, e o núcleo acessório do nervo oculomotor. O núcleo troclear, que é o núcleo do nervo troclear, o nervo trigêmeo, que é o núcleo do mófor do nervo trigêmeo, sensorial principal do nervo, espinhal do nervo trigêmeo e mesencéfalo do nervo trigêmeo. O abducente, que é o núcleo do nervo abducente, o facial, que é o salvatório superior, o motor do nervo facial, o trato solitário, o nervo espinhal do nervo trigêmeo também. O nervo vasculo-coclear, que é os nervos vestibulares, cocleares dorsal e ventral. O glosso faringíreo, que é o ambíguo, o salvatório inferior, o trato solitário, espinhal e o nervo trigêmeo. Para memorizar todos os núcleos dos nervos crânios pode ser desafiador, especialmente pela primeira vez. Porém, os materiais nós podemos ajudar. Temos uma visão, logo a seguir a gente tem uma visão geral dos nervos cranianos, o núcleo dos nervos cranianos e a formação reticular. A formação reticular é uma coleção de neurônios interpostos entre os núcleos cranianos e os tratos do tronco cerebral. Esta região em substância cinzenta se estende na medula espinhal até o tálamo, que é responsável por manter a nossa consciência durante o dia e por acordar você durante o sono. Os núcleos da formação reticular são localizados profundamente no tronco encefálico e são divididos em grupos medianos, medial e lateral. As vias aferentes e eferentes associadas à formação reticular são os tratos espinotalâmico, o lamísco medial, retículo bulbar e retículo espinhal. Então temos o cerebelo, que está situado na fossa posterior do crânio, atrás da ponte de protuberância cerebral, e o bulbo separado entre eles, que são os 4 ventrículos. Ele tem um importante papel de coordenação e precisão das funções motoras, bem como o aprendizado motor. Graças à função do cerebelo, você consegue caminhar sem ter que pensar em cada passo. Infelizmente, a degeneração cerebelar pode levar a uma variedade de desordens e dificuldades na marcha, tremores corporais e o desequilíbrio. A anatomia do cerebelo é formada por 2 grandes hemisférios unidos pelo vérmis ao centro. Numerosas fissuras transversais dividem o cerebelo em 3 globos, anterior, posterior e o flóculo nodular. Vários lóbulos, o lobo flóculo nodular, que é formado pelo flóculo, e o nódulo. O suprimento sanguíneo do cerebelo, que é feito pelas artérias cerebral superior e cerebelar antero inferior e cerebelar póstero inferior, que é a imagem que nós temos
Então, a vista do cerebelo, vista anterior e posterior, e suas partes. O cerebelo está conectado ao tronco cerebral por 3 partes de pedúnculos cerebelares. O pedúnculo, que é o superior com o mesencéfalo, o pedúnculo médio com a ponte de protuberância e o pedúnculo inferior, que é com o bulbo. As conexões aferentes e eferentes viajam pelo cerebelo, pelo tronco e a medula espinhal e passam pelos pedúnculos cerebelares. O cerebelo é formado por córtex cerebelar, a substância cinzenta e um centro da substância branca, o corpo nuclear do cerebelo. As 4 partes dos núcleos intrínsecos, o córtex cerebral, consiste em várias lâminas finas com folhas de árvore, conhecida como folhas do cerebelo. Então, a gente tem a visão do cerebelo e os núcleos do cerebelo, o corpo medular do cerebelo, que é formado na substância branca, que tem um sistema de ramificações complexo, e juntamente com suas folhas do cerebelo, que tem a aparência de uma árvore. E tem sido descrito como arbor vitae, a árvore da vida. Os núcleos cerebelares profundos são denominados fastigial, globoso e emboliforme e denteado. E com essa imagem a gente termina a nossa aula de hoje. Muito obrigada a todos.